Oi, gente! Cocada aqui novamente. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência visitando o Museu da Florence Nightingale em Londres. Sim, isso mesmo, eu visitei o Museu da Florence Nightingale em Londres. Pra quem não sabe, que nunca ouviu falar, Florence Nightingale foi uma enfermeira, hoje conhecida como precursora da enfermagem moderna e popularmente também conhecida como a Dama da Lâmpada, principalmente por conta da contribuição dela durante o período da Guerra da Crimeia. Então, se você tem contato, se você fez enfermagem ou qualquer outro curso relacionado a essa área, provavelmente em algum momento você vai bater com o nome da Florence Nightingale. Internacionalmente, o Dia do Enfermeiro, ou seja, o Dia Internacional do Enfermeiro, é comemorado justamente no dia do nascimento da Florence, no dia 12 de maio. Existe um museu quase que inteiro dedicado a Florence Nightingale bem na região central de Londres. E eu, como boa estudante de enfermagem e intercambista no Reino Unido, jamais poderia perder a oportunidade de visitar o Museu da Florence em Londres. Então, basicamente, esse vídeo vai ser um compilado dos registros que eu fiz quando eu visitei o Museu da Florence durante o período do intercâmbio. O museu, ele fica muito bem localizado, justamente por estar na região central. Então, ele fica ali do ladinho do Parlamento Britânico, do ladinho do Big Ben e do ladinho da London Eye. E ele também é parte do complexo hospitalar do St. Thomas Hospital, que é um dos principais hospitais públicos da região central de Londres. O horário de entrada do museu funciona das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sendo que a última entrada é às 4h30 da tarde. Os ingressos para o museu podem ser adquiridos diretamente no site, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou então pode ser comprado diretamente lá na bilheteria, logo na entrada do local. Assim, pra ser bem sincero, pela minha experiência, ele não é um museu que costuma estar cheio, justamente porque é um museu bastante específico da área da enfermagem. Então a procura não é tão grande quanto outros museus de Londres, por exemplo. Então você consegue comprar tranquilamente a entrada logo no dia ali, no horário que você for fazer a visita. Eu paguei 7 pounds, ou seja, 7 libras para entrada, o que dá mais ou menos, na conversão, uns R$48, apresentando a minha carteirinha de estudante. Então, eu apresentei minha carteirinha, meu ID estudantil, e consegui o desconto. Para adultos, o preço cheio é de 12 pounds. Além disso, uma das coisas muito legais que tem no site, no próprio site, é que existem no museu exposições que são consideradas permanentes e exposições que são consideradas temporárias. Além disso, o museu ele também tem a opção de você comprar o ingresso e fazer o que eles chamam de walk tour. Basicamente, é um tour de caminhada ao redor de Londres, em que você vai para esse tour e durante sua caminhada, vocês vão passar pelos principais pontos relacionados à história da Florence Nightingale, os passos que ela seguiu, ou os locais que estão relacionados a ela, como, por exemplo, a casa que ela viveu, ou os locais de trabalho em que ela esteve. Durante o período da caminhada, você vai escutando sobre a história da Florence. Esse tour custa cerca de 16 pounds, o que na cotação atual vai dar mais ou menos uns R$110. O tour... Muito importante saber isso, que o tour, assim como o museu, eles são em inglês. Então todas as explicações que tem lá no museu, inclusive todas as explicações das histórias do Walk Tour, que é o tour de caminhada por Londres, e os principais pontos relacionados a Florence, são em inglês. Então, já sabe, né? Tem que ir treinando inglês pra conseguir acompanhar a história de Florence Nightingale. Eu não conheço muitos alunos que tiveram a oportunidade, não tive contato com outros alunos, com exceção de uma menina, que tiveram a oportunidade de visitar o Museu da Florence Nightingale, de visitar a estátua de Florence Nightingale. Eu digo que isso é uma posição de muito privilégio, é uma posição de muita honra, principalmente para quem realmente gosta da enfermagem. E eu digo que sim ou sim, se você faz enfermagem, se você é enfermeiro, se você é técnico, tem relação ou simplesmente quer saber um pouco mais sobre a contribuição da enfermagem ao longo dos anos, visite o Museu da Florence Nightingale. No período que eu estava, eu vou mostrar as fotos, mas no período que eu estava, eles contam toda a história, né, tudo aquilo do antepassado, mas eles trouxeram uma exposição muito bacana sobre a enfermagem atual, principalmente durante a época da Covid. Então, eles trouxeram muito a contribuição da enfermagem, o papel da enfermagem, como foi crucial o papel da enfermagem durante o enfrentamento da pandemia. Uma das coisas que eu achei muito interessante no museu, mas não só no museu de maneira geral, no território britânico, né, na Inglaterra, em relação à enfermagem, é que eles sim dão bastante ênfase em Florence Nightingale, tanto é que tem um museu quase que inteiro dedicado a ela, mas eles também contam a história de outros enfermeiros, incluindo enfermeiros bastante recentes que atuaram no período da pandemia. Além disso, eu trago aqui que eu achei muito interessante a ênfase que eles dão na história da Mary Seacole. Então, o Museu da Florence Nightingale, mas eles contam muito a história da Mary Seacole. Então, se alguém tiver algum interesse, procure pela história da Mary Seacole. É uma história bastante interessante e que até eles mesmos chamam a atenção de que muitas vezes a história dela foi mal contada, né? Ela não foi contada como deveria ser realmente. Eu sei que tem muitos historiadores, que tem muitas pessoas que são da área da história e da enfermagem que desconsideram
a contribuição da Mary Seacole no campo da história da enfermagem e também da constituição da enfermagem como profissão. Mas o Reino Unido, que é basicamente, né, um dos precursores da enfermagem moderna, enfim, que tem muito a contribuir, justamente faz o oposto. Inclusive, a estátua da Mary Seacole está muito bem localizada do lado do St. Thomas Hospital, muito próximo, muito cerca também do Museu da Florence Nightingale. Inclusive, eu sinceramente acho que a estátua da Mary Seacole está muito mais bem localizada do que a estátua da Florence Nightingale na região de Londres. Foi uma experiência muito, muito, muito rica, foi uma experiência muito bacana que eu gostaria que todos os alunos de enfermagem pudessem experienciar, tá um pouquinho lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo bastante específico da área da enfermagem e é isso. Se inscreva no canal, deem like e a gente se vê no próximo. Tchau!